Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor nosso Deus, que é a nossa força e poder, que nos capacita, nos habilita, nos fortalece para vencer todas as adversidades da vida, principalmente no contexto conjugal e familiar, esteja sobre a vida daqueles que me assistem pela primeira vez e de todos os parceiros do canal. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira e trago hoje um conselho para você. Se você não gosta de conselho, então passe logo o vídeo, bote logo em outro canal. Mas se você gosta de conselho, eu gostaria de trazer 7 conselhos, não meus, mas do próprio Deus para o teu relacionamento conjugal. Conselhos bíblicos para resolver conflitos no casamento. Todo casamento tem os seus conflitos, todo casamento tem o seu alto e baixo, todo casamento tem o seu momento de aflição, momento de dor, de tribulação, porque são duas pessoas diferentes uma da outra que decidiram morar debaixo do mesmo teto. A mulher é diferente do homem, não só na questão da mulher ser feminina e do homem ser masculino, mas também eles vieram de contextos familiares totalmente diferentes um do outro, na maneira de falar, na maneira de andar, no comportamento, nos hábitos, nas atitudes, nas ações, no temperamento, né? No temperamento, na personalidade e até mesmo o caráter. São diferentes um do outro. Com isso, tem choque, tem conflito. Mas eu vou trazer alguns conselhos importantes para você que se você aplicar no teu relacionamento conjugal, teu relacionamento conjugal vai ser bem sucedido. Primeiro dele, ouvir antes de falar. Muitos de nós somos muito apressados quando alguém está falando, a gente já quer interromper a pessoa para falar algo que aquela pessoa já estava falando. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando o teu esposo estiver falando, esposa, espera, deixa ele falar tudo aquilo que ele deseja falar, deixa ele desabafar, deixa ele dizer tudo aquilo que ele pensa. Quando você, esposa, estiver ouvindo teu esposo falar, faça o mesmo, seja paciente e ouça tudo aquilo que ele está a falar. Não interrompa, deixe ele falar, às vezes é um desabafo, ele quer contar alguma história. E isso nós temos um princípio bíblico que está em Provérbios, capítulo 18, verso 13, que diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Por que isso? Porque às vezes a esposa está dizendo algo, tu interrompe achando que ela ia dizer uma coisa, quando na verdade ela não terminou de dizer aquilo que ela queria dizer. E às vezes não é nem aquilo que você está pensando. Então você precisa, esposo, esperar, deixa ela falar tudinho. Você, esposa, precisa também esperar que o teu esposo diga tudo aquilo que ele pensa. E aí então você vai responder de acordo com a pergunta dele ou com aquilo que ele está a falar. Segundo ponto, responder com calma. Bom, você ouviu, mas de repente ele disse algo que você não gostou. Ele disse algo que não é verdadeiro. Responda com calma. Qual é o princípio bíblico? Está em Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. De repente ele te ofendeu com uma palavra, mas tu vem com a resposta branda. De repente ele está dizendo algo que você fez de errado, você vem com a resposta branda. Olha esse princípio da palavra de Deus. A resposta branda desvia o furor, a ira, a raiva. Mas a palavra dura suscita a ira. Ficou carrancudo, com mágoa. Então é muito bom que você responda com calma, respira. Aí você responde. Vamos lá para o terceiro ponto. Ignorar os insultos. De repente você foi insultado no momento em que o seu esposo estava falando ou a sua esposa estava falando. Ignore o insulto, seja intolerante. Olha o que diz em Provérbios capítulo 12, verso 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia. A ira do esposo insensato, a mulher conhece na mesma hora que fala com ele. A ira da esposa insensata, o esposo conhece na mesma hora que ele fala com ela. Porque ele é insensato. Aí no mesmo versículo diz: mas o prudente encobre a afronta.
O prudente encobre a afronta. Ou seja, você foi afrontado, o esposo pela esposa. Você, esposo, foi afrontado pelo esposo, mas você, na sua prudência, a mulher sábia, consegue ali apaziguar a situação. Quarto ponto, não retrucar, não falar da mesma forma que ele falou, com agressividade, com altura de voz, não retrucar. Romanos capítulo 12, verso 17, a ninguém tornei o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, não pague o mal com o mal. Tu foi ofendido com palavras? Eu ofender logo também, aí se torna um campo de batalha, dois gladiadores, a esposa e o esposo, e ali começa a ofensa, passa para a ofensa verbal, aí chega até muitas das vezes a ofensa física. Então não retrucar, seja paciente, tem um momento certo, a hora certa para você falar aquilo que você deseja falar, se você não gostou daquilo que o esposo ou a esposa ali falou. Vamos agora para o quinto, ter paciência. No tempo de namoro nós temos paciência, mas a impaciência chega no decorrer do tempo, quando nós já temos tempo de vida conjugal. Olha o princípio da palavra de Deus, Provérbios capítulo 15, verso 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma, apazigua a dificuldade, apazigua a briga. Ou seja, num casamento tem que ter um paciente, porque se todos os dois forem impacientes, não vai dar certo não, meu irmão. Às vezes o esposo tem que ser paciente no momento ali, às vezes tem que ser a esposa que tem que ser paciente naquele momento. A paciência é muito importante no relacionamento conjugal. Vamos agora para o sexto ponto, perdoar. Ambos devem se perdoar. Se um ofendeu o outro com palavra, com atitude, com gesto, com ação, ambos devem se perdoar. O esposo deve perdoar a esposa se a esposa disse algo que não gostou. A esposa deve perdoar o esposo se o esposo disse algo que ela não gostou, que não é verdadeiro em relação à vida dela, a vida que ela está ali, ela não fez aquilo, então ela deve perdoar. Olha o princípio bíblico, Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportam-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Se você não perdoa o teu esposo, a tua esposa, por alguma situação, Deus não vai perdoar os teus perdão. Aliás, o teu pecado, aquilo que tu fez de errado contra ele. O meu perdão só vem até a mim quando eu perdoo aquele que me ofendeu. E isso principalmente no contexto conjugal. Se a minha esposa fez algo contra mim, eu preciso perdoá-la. Se eu fiz algo que entristeceu ela, naquele momento pode até ser que ela não me perdoe, mas com o tempo ela vai e me perdoa, para que assim a nossa jornada continue debaixo da graça de Deus. O último e o sétimo e o bem, vamos dizer, o pilar de todos, amor e respeito. Esse princípio precisa existir no relacionamento conjugal. Princípio bíblico, Éfeso capítulo 5, verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Eu devo amar minha esposa como a mim mesmo. É claro que eu me amo e que se eu me amo, eu não vou me importar, eu não vou desejar nada ruim para mim. Consequentemente, eu não devo também para minha esposa. Aí ele diz, e a mulher trate o marido com todo respeito. Isso não quer dizer que a mulher não deve amar, porque se a mulher ama, ela respeita. Isso não quer dizer que o homem não deve respeitar a esposa. Se ele ama, ele também vai respeitar a sua esposa. Se você gostou, aplique no seu relacionamento conjugal. Eu vou tentar aplicar também no meu, para que Deus venha melhorar muito mais ainda, quase não sai a palavra, muito mais ainda a minha vida conjugal. Então aplique, são princípios bíblicos, são conselho bíblico, não é conselho do pastor Ezequiel, não. É conselho daquele que instituiu o matrimônio e a família. O próprio Deus que instituiu lá no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 24. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Até o próximo encontro, se assim Deus nos
permitir.